Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Esse episódio que eu conto para vocês aqui hoje ocorreu no longínquo ano de 1985, quando eu cursava meu último ano na graduação em Engenharia Química na Universidade Federal da Bahia. Naquele momento, eu era estagiário de uma grande empresa localizada no polo petroquímico de Camaçari e estava vivendo um período assim de angústia, porque em breve teria que tomar uma decisão importante, aceitar a oferta de trabalho dessa grande empresa ou me desligar definitivamente e seguir para a cidade do Rio de Janeiro para fazer a pós-graduação. Mas aí aconteceu um episódio que acelerou o meu processo de tomada de decisão. Para você entender esse processo, é importante dizer que na empresa em que eu estagiava havia um problema muito importante que atrapalhava a operação, porque em um certo ponto do processo, um determinado composto que causava muitos problemas operacionais aparecia aparentemente do nada e ninguém compreendia exatamente a razão. Como eu sempre fui muito curioso, aquele problema ia e voltava da minha cabeça de estagiário. Até que um dia, eu lendo um livro de química, vi que o autor descrevia uma reação que produzia exatamente aquele composto e que era muito similar em relação não apenas aos reagentes, mas também às condições de reação que propiciavam a produção daquele composto. Na minha cabeça foi: eureka, aquela reação estava ocorrendo naquele ponto do processo e era necessário evitar que aquela reação ocorresse para evitar a produção do composto e, portanto, evitar os problemas operacionais que o composto causava. Eu fiquei muito feliz e, como incentivado pelos chefes dessa grande empresa, fiz um pequeno relatório e levei todo contente para o estágio, para fazer uma discussão com os chefes. Também, como era sugerido na época, solicitei uma reunião com o chefe e me apresentei no horário da reunião com o relatório. Contei rapidamente o que eu havia achado e entreguei o relatório ao chefe. E me lembro até hoje o que ocorreu. O chefe pegou o relatório, agradeceu, abriu uma gaveta, colocou o relatório lá dentro e me disse que um dia desses leria o relatório. Cara, o meu desapontamento foi absolutamente enorme. Mas aquele episódio serviu para que eu concluísse que ali não era o meu lugar. No dia seguinte, solicitei desligamento do estágio e passei esse último ano da graduação me concentrando nas pesquisas que eram feitas pelos docentes do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia e me preparando para ir ao Rio de Janeiro fazer a pós-graduação. Até hoje eu acho que aquele chefe quis me ensinar alguma coisa que eu exatamente nunca compreendi o que foi. Mas fica aqui o aprendizado. Ouça sempre os seus orientandos, estagiários, alunos de iniciação científica e lembre sempre que eles estão em um processo de aprendizado e devem ser ouvidos, por mais estapafúrdia que pareça para você a ideia que eles estão trazendo. E fique atento, porque os orientandos, estagiários, alunos de iniciação científica, são as antenas com as quais você percebe o mundo ao seu redor. E eles podem aumentar muito a capilaridade do seu trabalho se você der atenção ao que eles têm para falar. E se você, nesse momento, é um estagiário, um estudante de iniciação científica, um estudante de pós-graduação e você acha que você não é ouvido pelas pessoas com as quais convive no laboratório em que você trabalha, saia daí
rapidamente. Você precisa ser ouvido sempre e trocar ideias sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.